Olá, seja bem-vindo ao Rural Entrevista. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso programa, onde debate ideias e opiniões sobre o turismo rural aqui do Distrito Federal e também desse nosso lindo Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. A gente vai destacar as áreas rurais aqui do Distrito Federal, onde uma pesquisa da Sociedade dos Engenheiros aponta que 60% do total aqui do DF é destinado ao empenho rural. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é Antônio Barreto, que é secretário-geral da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui do DF. Barreto, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo. É sempre bom falar sobre o agro rural de Brasília, o agronegócio voltado para a preservação das áreas verdes de Brasília. Explica para a gente qual foi o embasamento dessa pesquisa que vocês estão mostrando aqui, da força do agro aqui em Brasília. A ocupação do solo do Distrito Federal, mais da metade, quase que 60%, é ocupado por área rural. E essa área rural, muitas delas são áreas protegidas, unidade de conservação, são fazendas, são pequenos sítios, chácaras, que têm essa aptidão de gerar emprego e renda através da manutenção desse espaço verde. Então temos aí uma situação de paradoxo, onde Brasília é a terceira maior cidade do país, com 3 milhões de habitantes, pouco mais de 3 milhões de habitantes, e tem uma grande área rural ainda não tão noticiada. Nós verificamos que no entorno, no estado de Goiás e Minas, que faz parte da zona do entorno de Brasília, do Distrito Federal, da região do entorno, tem uma força maior para o agronegócio no turismo rural do que o nosso Distrito Federal. Então, nosso intuito, através de levantamento junto aos órgãos governamentais, é verificar como potencializar essas áreas voltado para essa atividade do turismo rural que é tão eficiente na preservação do meio ambiente. Importante isso que você falou, porque na entrevista anterior em que eu falei com o Fernando Mesquita, que é presidente do Sindicato Rural aqui da Rural Tour do DF, ele destacou também isso que você acaba de nos mencionar, né? Que a população às vezes não sabe do potencial rural e turístico nesse setor aqui em Brasília, ou seja, há muito ainda que se explorar, há muito que ainda divulgar essas áreas que são tão importantes e que estão à disposição. Afinal de contas, Brasília, o Distrito Federal, ele é verde, né? Sim, com certeza. Desde o nosso brasão, o nosso símbolo, Brasília, tem o verde em sua bandeira, em sua logomarca, e Brasília tem a pegada verde desde a sua construção, onde o engenheiro agrônomo Ozanam foi tido como o jardineiro de Brasília, fez um trabalho belíssimo dos canteiros de Brasília, através desse trabalho em trazer o verde para dentro da cidade. O que a gente está levantando agora, principalmente após e durante esse período de pandemia, é que foi verificado a migração da população para essas áreas verdes, para esse turismo rural. Agora, o que a gente tem que fortalecer é o turismo rural do Distrito Federal, que ainda é pouco divulgado. Estamos aqui no Rancho Canabrava, uma situação belíssima, um empreendimento belíssimo, praticamente no centro da cidade, a menos de 20 minutos da esplanada dos ministérios, dentro de Sobradinho. Então aí nós temos aqui uma situação agradável, onde crianças, onde casais, onde a população em si pode visitar, curtir o dia, passar até pernoites aqui através de eventos, e isso não é unicamente do Rancho Canabrava, você tem vários outros empreendimentos no Distrito Federal com potenciais iguais ou até maiores e de total desconhecimento da nossa sociedade.
Então é bastante interessante, Marcelo, trazer esse tema à tona, onde a gente está em um momento de recuperação da economia do Distrito Federal e isso aqui a gente não sabe nem o tamanho do PIB. Um desafio que nós da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Brasília, do Distrito Federal, está fazendo é buscar mensurar o tamanho do PIB do turismo rural dentro da economia do Distrito Federal. Aliás, são números importantes quando você fala do PIB do turismo rural aqui do agronegócio em Brasília, né, em DF, que é conhecido muito pelos seus monumentos, né, pelo turismo de negócios, por conta da nossa própria política. Nós estamos na capital aí do Brasil, onde a política é o principal ato, mas esquecem que por trás da política tem o turismo rural, ou seja, tem todo esse potencial que precisa ser divulgado. E esse trabalho que a Associação dos Engenheiros tem feito em contribuir para o turismo rural é muito importante, né, Barreto? Porque vocês vão conseguir trazer esses números e, através da Sociedade dos Engenheiros, mostrar que a ocupação dessas áreas é para o turismo rural, né? Justamente, em um momento que nós temos uma pressão urbana muito grande, temos uma migração muito grande de pessoas para o Distrito Federal. Fala-se em torno de 30 mil a 40 mil pessoas por ano, aumentando aqui em Brasília, fora os que estão nascendo aqui dentro. Então é o maior eixo migratório nacional, Brasília, e isso faz com que tenha uma demanda habitacional muito grande. Então esse pessoal precisa dormir, precisa ter um conforto, precisa ter uma casa para ficar. Então, gera-se uma pressão em cima das zonas rurais. Então, se a gente traz essa discussão de que a área rural ela pode ser mantida, gerar emprego e renda, e que essas pessoas podem ser relocadas em situações de pequenos sítios, em vez de grandes bairros, você começa a ter uma ocupação com mais inteligência e mais planejamento. E aí juntar o útil ao agradável. Você consegue diminuir a pressão habitacional e você consegue dar maior força a uma atividade potencial, sustentável, tremendamente sustentável e que está meio que abafada sem ter essa visibilidade. Então eu vejo que essa iniciativa de trazer essas discussões, de forçar as instituições a trazerem os números, a fazerem audiência pública, trazer a sociedade para dentro, para discutir, trazer os órgãos de controle, órgãos financeiros, o próprio governo, sociedade civil organizada, para pensar em cima dos números como a gente pode utilizar esse momento do turismo rural em Brasília com formação de emprego e renda. Muito bem. Antônio, para a gente finalizar a entrevista, né, que está muito bacana, eu gostaria que você falasse, inclusive, de um evento que vai acontecer em abril do turismo rural dentro do Clube dos Engenheiros, onde vocês já estão preparando, né, esse calendário de eventos, e o primeiro tema vai ser exatamente essa força do turismo rural, que é um segmento muito importante dentro aí da Sociedade dos Engenheiros, né? O Clube de Engenharia de Brasília, o qual tenho a satisfação de fazer parte e compor a nossa diretoria de engenharia agronômica lá dentro do Clube de Engenharia, tem uma proposta de fazer encontros para tratar de temas sobre o agro aqui no Distrito Federal. Temos uma previsão de fazer, pelo menos no decorrer de 2022, uns 6 a 7 encontros, praticamente um por mês, onde o primeiro está mais ou menos marcado para final de abril, com o tema do turismo rural. A gente espera que daqui para lá tenhamos um pouco mais de solidez nesses números, principalmente esses números econômicos, para demonstrar o quão é importante você preservar e manter preservado o espaço rural do Distrito Federal e que ele é gerador de emprego e renda. Então esse vai ser o nosso pontapé de vários outros eventos. Vai ser em abril, provavelmente na última semana de abril, lá no Clube de Engenharia, no setor de Clube Sul,
ali em Brasília. Estão todos convidados para isso. Nos próximos dias a gente vai estar lançando a programação, qual é a capacidade devido à situação sanitária aí da Covid ainda, a gente ainda está verificando isso, mas nós vamos fazer inclusive esse evento em uma situação mista, híbrida, para que todos tenham acesso e possam contribuir nessa discussão bastante interessante para o fortalecimento da nossa economia. Muito bem, aliás, nós aqui da Tour Rural TV vamos estar presentes aí também fazendo essa cobertura fantástica lá no dia, né? A gente vai estar lá fazendo uma cobertura especial e vai ser muito bacana. Eu quero agradecer muito a sua entrevista aqui com a gente, nesse espaço verde gostoso, aqui nesse ambiente maravilhoso. E é claro, até uma próxima oportunidade aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo, e bastante interessante essa iniciativa. Parabéns ao Dinho pelo Rancho Canabrava, pela sua estrutura, pelo seu acolhimento e sucesso a Brasília com esse novo ambiente de discussão que é a Rural Tour, que eu creio que vai dinamizar muito a pauta do agroturismo de Brasília. Com certeza. E olha, eu espero que você também tenha gostado dessa entrevista. E quer compartilhar com os amigos essa informação, esse conteúdo tão relevante? É só você clicar aqui no nosso link do canal do YouTube e mandar aí para todos os seus amigos e você vai estar nos ajudando a falar mais sobre o nosso turismo rural aqui do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!